Começando agora mais um RF News Entrevista e hoje o nosso convidado é Luiz Rossini, ele que é presidente da Câmara dos Vereadores aqui do município de Campinas. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela disponibilidade de estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, a honra é minha. Bom, vamos começar já o nosso bate-papo aqui com um assunto que desde o final de dezembro vem dividindo opiniões aqui no município. Infelizmente tivemos 2 mortes registradas, né, por quedas de árvores, a primeira em dezembro, uma árvore lá no Parque de Jequitibás, né, no Bosque de Jequitibás, e depois em janeiro a queda do eucalipto ali na Lagoa do Taquaral, que terminou com a morte da menina de apenas 7 anos de idade. Depois disso, a cidade viveu ali momentos de incertezas, ninguém sabia o que ia acontecer com parques fechados, bosques fechados, e daí veio então a decisão da prefeitura de cortar algumas árvores. Já são mais de 200 árvores que foram retiradas no nosso município, fora as que caíram com as fortes chuvas. O senhor é do Partido Verde. Como é que o partido e como é que a Câmara dos Vereadores vê esse momento na cidade? Como é que vocês estão analisando toda essa situação, a retirada dessas árvores, a mudança, inclusive, de paisagem aqui em Campinas, Sim. né? Bem, a gente vê com muita preocupação, né? Primeiro que existe uma política de arborização, aliás, o projeto começou comigo lá atrás. Nós temos um guia de arborização urbana de Campinas que prevê as espécies adequadas para o meio urbano e, obviamente, a gente espera que essa política de arborização seja acompanhada, executada conforme pressupõe tecnicamente a legislação. As 2 fatalidades, eu nem sei se chamo de fatalidade, mas as 2 tragédias chocaram, obviamente, a todos da população e também a Câmara de Vereadores. Criou comissão para averiguar. Então, nós temos vereadores que estão buscando discutir essa temática com mais profundidade para encontrar saídas para que fatos como esse não voltem a acontecer. Segundo as informações, e o secretário esteve na Câmara, o secretário Ernesto Paulela, as árvores que foram extraídas dentro dos parques e bosques foram feitas com base em laudo realizado por especialistas, né, técnicos especialistas, que constatavam a necessidade da extração. Árvores com risco de queda ou com a saúde fitossanitária comprometida, né? Já havia recomendação para a extração dos eucaliptos da Lagoa do Taquaral e, obviamente, junto com a extração, agora tem um plano de plantio de árvores nativas para recuperar aquele bosque. Sabe uma preocupação que eu tenho particularmente? A gente se alegra, aplaude, vibra quando a gente planta uma árvore, né? E dói no coração quando você tem que extrair uma árvore, derrubar. A preocupação é isso não virar uma histeria e que as pessoas vejam as árvores como um risco, né? O que a gente recebe na Câmara de solicitação de extração de árvores por conta disso é algo que até assusta. Então a gente precisa, primeiro, ter uma ação de manejo adequado das árvores para garantir a segurança das árvores, né? Eventualmente extrair as que precisarem ser extraídas, que ofereçam risco. Para cada árvore extraída, nós temos que garantir que sejam plantadas 25, que é o que diz a lei, para a gente não perder esse potencial arbóreo, né? Mas precisamos também de uma ação de conscientização para as pessoas perceberem que a árvore traz mais benefício do que prejuízo, né? Então, temos que continuar com a política de arborização, ampliar o número de árvores na cidade e, obviamente, a Prefeitura, através do Departamento de Parques e Jardins, tem que ter a responsabilidade, tem que se estruturar para acompanhar, fazer o manejo, a poda adequada, né, proteger as árvores que precisam ser protegidas, né? A preocupação é nesse sentido, não podemos achar que hoje a árvore é um problema, ao contrário, a árvore é solução para muita coisa, mas precisam ter um tratamento adequado, tecnicamente. Agora, um outro assunto que também, nesse exato momento, Campinas passa por uma preocupação é a falta de leitos pediátricos. Nós estamos vendo aí o Mário Gatinho, por exemplo, que abriu as suas portas antecipadamente, fez a abertura de 10 leitos ali, também de forma emergencial, porém, estão todos lotados. A própria PUC, né, o Hospital da Unicamp.
e vem enfrentando essa dificuldade de atender essa demanda. Isso porque a gente ainda não chegou naquela fase crítica, né, da sazonalidade das doenças respiratórias. O que a Câmara está fazendo nesse sentido? Em apoiar e também fiscalizar ali a abertura de leitos, a coordenação desses leitos por parte da Prefeitura? Já houve alguns movimentos na Câmara, inclusive de apoiar a maternidade de Campinas. A maternidade teve um problema de uma epidemia, morte de crianças, até de uma mãe, por um problema que já foi identificado, diagnosticado. Mas a maternidade, ela tem um papel importante nessa área, né, de obstetrícia e de parto. Ela atende exclusivamente SUS. Uma das coisas que a gente precisa é fazer com que o SUS remunere os procedimentos de acordo. A maternidade está com dificuldades financeiras porque o que ela recebe do SUS não é suficiente para cobrir seus custos. Então a gente precisa salvar a maternidade, é um patrimônio da cidade, ela cumpre um papel importante. Além disso, obviamente, é ampliar a oferta de leitos. O prefeito, com a abertura do Mário Gatinho, né, que foi chamado, assim, já ofertou uma quantidade maior de leitos. Eu acho que a tendência é ampliar isso também. O Unicamp, no CAISM, tem feito. O que a gente precisa no debate, inclusive regional, porque parte do atendimento não é só a população de Campinas, vem também a população da região. Primeiro é envolver o governo do estado e o governo federal para garantir recursos necessários para a ampliação dos leitos. A Secretaria de Saúde tem feito um esforço no sentido de cumprir isso, né? A gente tem essa preocupação com essa sazonalidade, até começou precocemente crianças, essa falta de vagas hoje, por problemas respiratórios, né? É uma coisa que preocupa. A Câmara tem feito debate, tem provocado, porque a iniciativa não é da Câmara. O que a gente pode juntamente com o Executivo, outras entidades, encontrar propostas e aí sim, no movimento político, aqui precisa recurso. Em que porta que a gente vai bater para solicitar o recurso, além do orçamento dos próprios municípios? Governo estadual, governo federal, eu acho que cobrar, né, dos poderes executivos que a gente possa atender. É uma crise momentânea que a gente espera que em breve seja superada, mas as mães, as parturientes, né, precisam ter essa atenção e, obviamente, as crianças têm que ter o cuidado também logo após o nascimento. Enfrentar a questão das vagas nas vagas infantis nos hospitais é uma situação, mas depois a gente tem que garantir, por exemplo, essas crianças precisam estar abrigadas em creches. E o prefeito já está lançando 16 novas creches para tentar zerar o déficit de vaga em educação infantil. A gente tem que cuidar da mãe enquanto está grávida, acompanhar o parto, garantir que as crianças nasçam com saúde e depois ajudar as mães que precisam trabalhar também, deixando as suas crianças abrigadas de unidades com segurança, com qualidade, né? Mas a Câmara tem participado de todos os debates, aprovado leis nesse sentido e tentando ajudar na busca de soluções. Tá certo. Bom, hoje então a gente falou sobre esses dois assuntos aí que preocupam Campinas nesse momento, mas é muito bom a gente saber que temos ali vereadores que estão atentos a essas situações e fazendo ali o que deve ser feito para ajudar, porque é isso que tem que ser, né? O legislativo, o executivo precisam andar de mãos dadas para que a cidade possa produzir cada vez mais, né? E progredir. Ação de fiscalização é necessária, né? Eu acho que a crítica ela tem que ser construtiva. Identificou um problema, tá bom, como é que a gente resolve o problema? Então essa contribuição que a Câmara pretende dar. Todos os vereadores têm sido envolvidos nessas discussões, tentando encontrar a luz e a solução para esses problemas. E com isso, quem ganha é a população. Bom, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso RF News. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, um abraço a todos.